Seja bem-vindo ao canal Ebenezer Solution. Meu nome é Bruno e hoje nós vamos para mais uma aula do Azul. Na aula de hoje, nós vamos ter como tema como fazer a instalação avançada do Azul passo a passo. No início desse curso, nós fizemos a instalação mais simples, mais básica, que é um script de instalação e simplesmente o usuário não tem nenhum tipo de interação nesse script. Então, tudo que vai ali vai automático. Então, nós vamos fazer detalhado isso, justamente para aprender maiores informações como é o funcionamento do Azul. Então, desde já, peço aí que se inscreva no canal, ative as notificações, clica lá no sininho, já dá um curtir aí, deixa seu like. Se tiver dúvida, pode deixar o comentário que o mais breve possível eu vou estar retornando a todos. E se você curtiu, quer ajudar o canal, tem um botãozinho aí chamado Valeu, clica nele e nos ajuda aí com algum tipo de doação. E vamos para a aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós temos aqui a documentação oficial. Então, nós vamos fazer a instalação do Azul Central Components. E ele é baseado em 3 pilares: o Azul Index, o Azul Server e o Azul Dashboard. Index é o banco de dados onde fica armazenado todos os logs. O Azul Server é onde vai ficar ali o OSSEC, a configuração, ele que vai gerenciar todo o ambiente. E o Dashboard é aquilo que você vê, a interface gráfica do Azul. E aqui as compatibilidades que ele tem: Windows, Linux, Oracle, etc. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é instalar o Azul Index. Então eu já tenho um sistema Ubuntu rodando aqui, 22.04, já estou logado aqui como root, já para evitar de ter algum problema na hora de executar alguma linha de comando. Mas não é aconselhável sempre estar usando o root, sempre bom dar um sudo, mas como é um processo longo, então facilita já que a documentação inteira foi feita já com o modo root ativado. Aumentar um pouquinho o tamanho aqui da tela. Então aqui ele vai explicar os requisitos mínimos, isso é muito importante, que ele oficialmente ele é aceito nesses tipos de versões aqui, mas dá para instalar em outros. É só você fazer o processo de instalação e adicionar as bibliotecas que vai funcionar. Mas se você precisar de um suporte com a comunidade lá do Azul, pode ser que eles reclamem por não estar usando o sistema oficial. Aqui tem os requisitos mínimos, não vou me atentar muito a isso, porque isso vai variar muito de ambiente para ambiente, de quanto que você tem de agentes sendo monitorado, quantos firewalls, quantos dispositivos de rede, entre outras coisas. Então, tem aqui, que eu já ensinei, que é o primeiro método que foi feito nessa playlist do curso, que é a instalação por um assistente. E dessa vez a gente não vai fazer pelo assistente, a gente vai fazer passo a passo. Então, a primeira coisa que ele fala é para baixar o arquivo de config e o certificado para estar gerando. Então, vamos copiar e executar aqui. Feito, se você der um ls, você vai ver os dois arquivos. E a primeira coisa que nós temos que fazer é editar esse arquivo. Aí você usa o Nano, VI, o editor de texto que você achar melhor. E aqui ele fala para editar. E aqui ele dá uma explicação onde tem os IPs, é para você alterar. E aqui é as configurações padrões. E agora a gente vai começar a editar isso daí. Então, o que eu vou fazer aqui? O meu servidor, se eu dar um IP aqui só para mostrar, ele está com esse IP aqui, é um IP fixo, né? Você tem que fazer o Azul em um IP fixo, você deixar um por DHCP cada hora que mudar, ele pegar um IP vai mudar, então faça uma instalação com IP fixo. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a inserção do IP aqui. Eu já vou copiar para facilitar e colar. Eu já coloquei aqui. Vou agora editar aqui. E eu vou colocar o último aqui. Então, o IP,
fosse uma instalação em cluster, se fosse separado, desmembrado, então cada um desses daqui seria um IP, um do index, um do manager, um dashboard. Se você tiver interesse em como fazer uma instalação em cluster, já deixa aí nos comentários aí que, dependendo da quantidade de pessoas que precisar solicitar isso daí, eu faço um vídeo explicando como faz uma instalação em cluster. Então, fazendo esse primeiro, agora eu não quero que o meu index seja chamado Node 1, eu quero que se chame Azul Index. Esse nome é importante você salvar e guardar essas informações dele, é importante. Então, eu vou até abrir um bloquinho de notas aqui, e depois eu vou estar precisando dessa informação. O segundo é o nome do meu servidor. Eu vou colocar o azul tracinho manager. Mesma coisa, eu vou copiar, vou deixar salvo aqui porque a gente vai precisar no futuro. Isso você pode colocar qualquer nome. E eu vou criar aqui o chamado azul tracinho dashboard. Isso aqui é muito importante porque ele será o nome dos certificados que vão ser criados. Terminado de alterar, só mostrando aqui o azul index, o azul manager, o azul dashboard. Ctrl O, dá um enter para salvar, Ctrl X para sair. Se você usou o nano, é lógico. Se for outro que você usou, vai ser de outra forma. Então nós fizemos a primeira parte. Agora vamos lá. Aí ele fala aqui, depois de você editar, você vai executar o gerador de certificados. Então, ele criou, acabou de fazer a criação. Então, se eu der um ls aqui, você vai ver que tem uma pasta aqui chamada certificados. Se eu der um cd aqui, certificates, aqui tem todos os meus certificados criados. E aqui você pode ver que ele criou com nomes de acordo com o nome que eu criei lá. Dashboard, Index e Manager. Sair aqui. Então, voltei para a raiz. E aqui ele está fazendo o que? Ele vai fazer a compressão dos arquivos. Então, ele vai criar um arquivo único. E esse arquivo facilita se você tiver uma instalação sendo feito em cluster. Então, você tem que levar esse arquivo para outros servidores ali. Então, e depois que ele faz a compactação, ele remove o diretório aqui dos certificados. Então, feito. Se eu der um ls, olha lá, ele criou um arquivo tar e deletou o diretório que tinha antes. Então, a primeira coisa, se você usa Red Hat, você vai usar Yarn. Se for Debian e Ubuntu, alguma coisa do tipo, apt. No nosso caso, apt. Dá uma instalação, instalei para ver se tinha alguma dependência que estava faltando. Aí ele vai adicionar agora os repositórios. Agora instalação da chave. E agora vai fazer o update para justamente ele baixar essas informações do repositório do Azul. Como você pode ver aqui, logo no início aqui, ele já colocou o repositório aqui e baixou as últimas informações. No caso aqui, nós vamos estar instalando no dia de hoje, a última versão do Azul é a 4.3.10, então é essa que vai ser instalada. Já atualizou, e agora ele vai pedir para instalar o Azul Index. Instalando, está baixando aí os seus 357 megas. E assim que ele terminar, ele já vai começar a fazer a instalação. Depois disso, nós vamos ter que editar o arquivo OpenSearch. Tá instalando. Já vou copiar aqui para dar um nano nele. Então essa forma aqui é bem passo a passo, mais trabalhosa, porém você dá um ganho. Por exemplo, na aula do Grafana lá que tinha que integrar, se você faz esse tipo de instalação, você não ia ter que mudar todos os certificados como eu fiz a aula aí, que teve que alterar porque fez a instalação automática. Então vamos lá, vamos editar, terminou de instalar. E aqui começa os detalhes que a gente mexeu.
Então, como a gente mexeu nos nomes do Node, ele fala aqui, ó, você tem que olhar as configurações, Network, Node. Se você tiver vários clusters para fazer instalação, então é aqui que você vai mudar essa configuração. Então aqui, o nome aqui que ele está pedindo, ele já fala aqui, ó, para você setar, onde vai ter o IP e o hostname. Então o IP desse servidor aqui, eu já vou colocar, é o 92.168.1.99. Nome do Node. Lembra lá no início, quando eu criei o arquivo, por isso que eu já deixei aqui. Ele vai estar pedindo as informações aqui, como vocês podem ver, Nodename, ó, é o nome do Azul Index, tá vendo? Então, qual que foi o nome que eu dei para o Azul Index? Foi Azul Tracinho Index. Por isso que eu até coloquei assim para facilitar, mas você pode colocar qualquer nome. Então, colei aqui o Azul Index. Qual que é o primeiro nó que vai ser inicializado? O Azul Index. Se fosse um cluster, né? No caso aqui não é um cluster. E aqui é um detalhe muito importante, ó. Se você, na hora de fazer a instalação, ó, aqui nos plugins de segurança ele pede, estava como Node 1. Então, como eu mudei o nome do index, é o Azul Index aqui. Então, esse se atente. Se tiver outros nodes, tem que descomentar o hashtag aqui e colocar de acordo com você, quantos nodes você fez. Então, agora que já fez a alteração, dá um Ctrl O, Enter, X para sair. Vou limpar. Vamos ver só por desencargo se pegou as informações, está tudo certinho. No final, Azul Index. Então, tranquilo. Ctrl X para sair. Vamos voltar lá. Então, já fizemos a primeira parte. E aqui ele fala, ó, Node 1, destacando o que eu já tinha comentado. Então, agora ele vai fazer o que? Ele vai pegar o nome do item que a gente fez, jogar numa variável que se chama NodeName. Depois da variável aqui, ele vai descompactar aquele arquivo que a gente compactou com certificados. E aqui onde está o NodeName, que é o nome que você criou, aleatório aí, ele já vai pegar ele e já vai fazer a descompactação dos certificados da maneira correta. Então, não esqueça de executar esse comando. Então, vou copiar aqui. NodeName igual. No caso aqui, nós estamos fazendo do index. Então, cola aqui. Então, faz umas 2 vezes aí para ter certeza que pegou o comando. E agora a gente pode copiar isso daqui que ele vai fazer o quê? Vai criar um diretório de certificados, vai descompactar os arquivos, vai pegar o nome da variável que você falou, já vai atribuir aos arquivos, depois vai mover, já vai mudar as permissões e depois vai dar alterar quem é dono do arquivo. Então, no caso aqui, se é o Azul Index. Então, copiei, colar aqui, dar um Enter, ele já executou tudo. Então, se eu for nesse diretório aqui que foi criado, vou dar um ls na verdade, não preciso nem entrar. Então tá aqui os arquivos que foi criado. Então ele pegou tudo que estava lá dentro e já mudou de acordo com o nome certificados aqui. E ele já fez a alteração. Então, se eu for aqui no para editar, só para mostrar bem detalhado aqui. Então é aqui, ó, tá vendo? Esse é o nome que ele fez. Então, como eu posso escrever abobrinha lá, quando ele for renomear, ele vai trocar o nome de abobrinha e vai jogar aqui. Então, o nome que ele se jogou lá na variável, ele vai ler aquele nome e vai transformar nesse. Se eu quisesse aqui fosse o mesmo nome que eu criei aqui, eu teria que pegar esse nome aqui manualmente e colocar ele aqui item a item. E assim eu faria ele pegar o nome os certificados ter os mesmos nomes dos itens que eu criei, do index, do manager e do dashboard. Mas se for manter esse padrão aqui, que é o de instalação que ele ensina lá, ele sempre vai converter para esse default aqui para não ter que ficar. Mas é algo que eu estou para sugerir lá para eles, para que esses locais aqui fosse feito por variável também, para ele pegar o nome que pegou lá e já jogasse aqui, ficaria mais bacana, mas eu não sei quanto que de trabalho isso geraria para eles lá, do Azul mesmo, para criar dessa forma. Então,
Já fizemos a primeira parte, então agora a gente vai inicializar o Azul Index. Se tudo tiver certo, é para estar com status de running, de funcionamento. Então está inicializando o serviço. E a primeira vez quando você faz, ele pede para executar esse script aqui, para que ele possa subir, né, um script de ativação do index, para que ele possa começar a funcionar. Então terminou. Vou jogar o comando, ele vai inicializar. Então aqui você já pode ver que ele está tentando conectar. Opa! Está tentando conectar aqui no IP que eu criei lá na porta 9300. Então ele já criou um usuário aqui que é o admin, conectou no OpenSearch, subiu com sucesso, sem nenhum tipo de erro. Então se agora a gente executar esse comando aqui, é para ele dar uma mensagem parecida com essa. Então vamos lá. Então, antes de executar, trocar aqui para o nosso IP do nosso servidor, 268.199. Aqui o usuário default, admin já está certo. E aí, subiu com as informações corretas. Então ele acabou de criar o index funcionando corretamente. E o melhor, ele não está como localhost, ele está como IP. Então, como ele está com IP, quando você for usar o Grafana para se conectar por API, como ele já está em IP, você não vai precisar mudar nada. Então, já vai facilitar nas integrações futuras quando você faz uma instalação por IP e não como localhost. E aqui é mais um teste para ver se está funcionando corretamente. Se quiser executar, pode executar. Só edita. Então ele mostrou que está tudo ok. Se não tivesse, ele não ia carregar e ia dar um erro. Então a primeira parte concluída com sucesso. Agora a gente vai para o Azul Server. Selecionar o Azul Server, opção passo a passo, step by step, installation. Muda aqui para, como ele mudou de página, ele já vem com a instalação, então toma cuidado para não começar a instalar com apt e depois ir para o Yum e não perceber. Aqui ele fala para instalar algumas dependências. Tem vez já vai estar instalado, tem vez não. Então, só instalar as dependências que ele pede. Aqui é a chave. A gente já fez isso daqui, mas vou fazer novamente. E novamente ele pede para atualizar. No nosso caso não precisaria, porque a gente fez esse processo na primeira parte. Então você poderia ignorar, a não ser esse daqui que são as dependências. Agora o de baixo aqui pode ignorar. Então aqui ele já pede para instalar o manager aqui. Vou limpar a tela para ficar melhor. Já vai começar a instalar. Vai baixar aí os seus 120 megas. E já começa a fazer a descompactação e instalação da versão 4.3.10. Depois de ele instalar, ele vai pedir para inicializar o serviço. É um pouquinho longa essa aula, mas vale a pena você entender a estrutura do Azul, para na hora que você der um troubleshoot, você saiba o que você está fazendo. Então, vamos inicializar o serviço. Se tudo der certo, vai ficar lá com status de running, sem nenhum tipo de erro. E é o que ele pede aqui para fazer, que é a verificação se está no status tudo ok ou se está com algum tipo de problema. Terminou. Então, se eu der um status, ele mostra aqui que o cluster inicializou, está verificando, então tudo tranquilo. Se tivesse com erro aqui, aí aparecia error, alguma coisa. Então, tá tudo ok. Se eu desse daqui para o Azul Index, também tem o status dele. Então tá aqui também rodando. Eu não cheguei a fazer esse comando no anterior, mas com aqueles outros comandos lá de conectar já valida que tá tudo ok. Então, já fez, agora vai instalar o Filebit. Então, mesma coisa, processo aí, vai baixar 73 megas. Já vai começar a instalar. O Filebit ele é bem levinho, então é bem rápido mesmo. E agora ele vai pedir para baixar as pré-configurações do Filebit. Então ele baixou o curl. Aí ele pede para você editar o arquivo. E aqui as informações de host, que é justamente se tem mais de um host. Você tem que fazer a configuração. Então vamos fazer a configuração. Nano. Então vamos lá. No nosso caso aqui,
Não é 127, que aqui seria uma instalação localhost. Então a gente dá uma instalação por IP. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo para editar. Não, só isso mesmo. Daqui ele vai pegar os certificados, FileBit. Se você criasse um certificado FileBit personalizado, você teria que alterar aqui para esse que você criou e não pelo default. E aqui também ele está com o default, que é o root CA lá que ele criou. Então, Ctrl Enter, Ctrl X para sair, limpar a tela para ficar mais fácil. Então já fiz aqui a alteração que ele falou do host. Aqui é para ele criar as chaves. Criou. E aqui ele vai dar um password aqui, default aqui, que é admin. Pronto. Agora ele vai baixar um template do Azul Index, que é o banco de dados, as colunas que existe por default quando você faz a primeira instalação. Ele vai baixar eles. E agora vai instalar o módulo do FileBit aqui. Então, ele baixou lá, então ele tem já os padrões de alerta, config, gestão, archive. Então ele já fez toda a criação dos itens. E agora a gente vai fazer o deploy. Nesse caso aqui, ó, essa variável que a gente está colocando aqui é para ser a que está no nome do Azul Server. Então vamos lá, copiar isso daqui, colar aqui e vamos pegar. Agora é o manager. Então esse é o nome. Pronto, feito. Aí ele vai fazer a mesma coisa, criar uma pasta chamada certificados. Vai mudar o nome dessa variável para esse padrão que ele tem aqui, que é filebit.pen. E é aqui que, se você mantesse os nomes personalizados, você teria que manter na hora de colar lá, não fazer essa transformação aqui, que é move, que é copiar esse daqui que é da variável e transformar nesse arquivo que está lá. Então, se você fizer lá no arquivo de config lá esses apontamentos para seus certificados que você criou com o nome que você criou, é aqui que você tem que fazer isso. Então vamos colocar lá, eu deixei no default, até facilitar, não deu nenhum tipo de erro. Então se eu for lá e dar um ls aqui, nessa pasta aqui, vai ter criado certificados normal lá. O root que eu tinha comentado anteriormente, FileBit, FileBitKey. Então, deu tudo certo. E agora ele vai pedir para inicializar o serviço. Então se tudo deu certo, ele vai inicializar. E com esse comando aqui, eu sei se deu certo ou não. Então ele tem que sair uma saída mais ou menos desse tipo. Então aqui, executou, ó, tudo ok. E o mais importante, ele está por IP, não está como localhost. Ou 127.001. Seria a mesma coisa que localhost. Então, conseguimos fazer a segunda parte. Agora vamos lá para a instalação do dashboard. O dashboard é a última parte, que é a parte gráfica, que tem agora. Se eu tentar acessar aqui com HTTPS, não esquece que o azul é HTTPS, não é HTTP, 92.168.1.199, não tem nada, ó. Simplesmente ele não carrega porque não tem. Então vamos lá, vamos começar a fazer a instalação passo a passo daqui também. Não esquecer de mudar para apt. Aqui é para instalar umas dependências. Vai instalar 220 MB aqui de dependência. E aí daqui tem mais um instalação, que provavelmente já está instalado. E esses daqui eu já não vou executar. Mas esse daqui provavelmente também já está instalado. Terminou. Também já existia, como eu já falei, que a gente fez anteriormente. Então agora a gente vai para o importante, que é instalar o módulo do Azul Dashboard. Então, vai baixar aí, total de 635 MB. Vai baixar não, que vai ficar o tamanho dele no ambiente. 635 baixar foi 130 MB. Não é um processo difícil, como vocês podem ver, tem a documentação do Azul, é muito bacana de seguir, bem explicativa. Então depois que instala o Azul Dashboard, ele vai pedir para você editar o arquivo dele, nano e o comando.
Então aqui, ele tem aqui a opção Serve Host, é uma configuração específica do Azul Dashboard Server para que o usuário remote se conecte usando um valor de DNS ou um valor específico por IP. Então, eu vou colocar aqui o meu IP do meu servidor. 92.168.1.199. Porta HTTPS, por isso que eu até falei anteriormente que não tem como abrir. Localhost não é 192.168.1.199. E aqui ele fala que é o URL onde vai ter para configurar. E você tem muitos outros hosts, né, para abrir. Vamos dizer, se tem uma redundância. Então ele manda aqui para enumerar, colocando separando por vírgula, né, fazendo mais. No meu caso, como é uma instalação all e on, é tudo no mesmo servidor, eu não tenho por que fazer aquela configuração. Mas se tivesse, por isso que eu falei, se vocês tiverem interesse numa instalação em cluster, deixa aí nos comentários que aí eu explico e mostro acontecendo isso daí. Então, já fizemos a alteração, Ctrl O, dá um Enter, Ctrl X para sair. Se quiser voltar, só para confirmar, tá tudo lá certinho. Limpar a tela. E aqui, mesma coisa, só que agora ele fala aqui, ó, é para colocar o nome que você deu lá no node do arquivo de config. Ele até fala aqui onde você deu, que nome que era. Então, vamos lá. E o meu nome que eu coloquei foi o Azul Dashboard. Vou fazer 2 vezes. E agora ele faz a mesma coisa, criar uma pasta chamada de certificado chamada Azul Dashboard, vai pegar, descompactar, fazer as alterações que tem que ser feitas. Sem nenhum tipo de erro, perfeito. Se eu der um ls aqui, e a pastinha de certificados, só para mostrar, tá lá, foi criado corretamente. Então agora nós vamos fazer a inicialização do serviço. Já foi. Aí ele fala quando você somente para deploy, onde você faz uma instalação distribuída, que é a questão da URL, editar a URL tal, e você vai colocar o IP do host. E é aqui ele fala do host master. Então, vou mostrar para vocês, né? Então dá um page down aí, que é lá embaixo mesmo. E aqui tem o default aqui. Então, localhost aqui como que tá. Aí no caso vai de quanto? 92.168.1.199, que seria o meu manager aí, que eu teria que colocar. E aí ele já fala aqui, agora para você acessar, você vai pegar essa URL que você criou e o usuário admin é admin. Então, deixa eu ver lá, salvou. Salvou. E agora, vamos dar um refresh. Já carregou. Vou inicializar. Admin sem a default. E aí ele fez a instalação. Vamos ver se tudo vai subir. Ele está fazendo as checagens. Tudo correto. O Azul está instalado, já pronto para fazer integrações com os outros dispositivos, como o Grafana, por exemplo. Já vai conseguir fazer toda a leitura. Se você tiver um serviço de API para pegar informações através de API, através do OpenSearch, fazer leituras do banco de dados de outras ferramentas. Então aqui já está completo. E aí, por questão de segurança, que é o último passo, você pode fazer alteração, que é muito indicado. Como a gente viu, a gente está logando tudo com admin. Então ele já tem um script aqui que vai gerar todas as senhas desse servidor de maneira aleatória, senhas seguras, complexas, com um asterisco, key sensitive, entre outras coisas. Então isso é muito importante. Então, se você fosse fazer ao deploy, se for distribuído, é uma outra forma. Então, no nosso caso é tudo junto, all e on. Então vamos fazer isso, que eu não quero deixar a senha default. Tem que ter segurança no meu ambiente. Então, depois que você cheirar essa senha,
Pegue aí, salve no seu cofre de senha. Por exemplo, eu tenho aqui o meu cofre de senha. KeePass, não sei qual que você usa. LastPass, seja um Bitwarden, entre outros. Então aqui vai ter o meu SIEM. Então aqui eu criei o meu cofre. Deixa só ele entrar. Eu vou fazer uma nova aqui. Então vai ser o azul. 4.3.10. O usuário vai continuar admin. E a senha ele vai fazer. Então aqui ele já gerou. Então eu vou pegar esses dados aqui. Vou salvar aqui dentro para eu ter todos esses outros. E aí eu vou pegar só o do admin aqui. Colar aqui, né? Que aqui no meu programa em si é a que eu vou usar. Então já está aqui criado. E agora eu vou vir aqui no meu azul. Vou deslogar. Como vocês podem ver, eu vou escrever aqui admin. Selecionar, copiar. Vou colar em cima. Vou colar embaixo. Já não aceitou. Mas agora, se eu apagar isso daqui, eu vou colocar aqui para o meu programa preencher, selecionar o campo de cima, apertar o auto preenchimento, e vai preencher. E logou com a senha nova, senha segura, e está pronto aí. Nosso azul funcionando. Espero que tenha gostado aí do vídeo. Um vídeo aí de meia hora. Foi bem corrido assim, foi até que rápido. Se você ficou com alguma dúvida, pode aí deixar nos comentários. Não esqueça aí de nos ajudar o canal aí. Se quiser se tornar membro, tem aí agora uma parte de membro. Se você querer ajudar nós no crescimento, então ali você vai ter alguns conteúdos diferenciados, um chat personalizado. Então, se quiser, tem lá as opções, nos ajude. Se gostou, quiser ajudar uma única vez, tem um botão aí, valeu. E até a próxima. Fique com Deus e até mais.